O cidadão tem o direito de arrolar quem quiser como testemunha, o direito constitucional, a ampla defesa. O Sérgio Moro não permitia que ele falasse. Depois, quando esse Deltan se elegeu deputado, muito recentemente, ele fez lá um movimento para impedir que o Tacla viesse ao Congresso. Infelizmente, parece que hoje o Congresso se alertou, pegou essa responsabilidade de ouvi-lo. Por quê? Porque agora nós temos um juiz sério e independente para dentro da terceira vara. É muito simples. Quando eu sou advogado criminal, quando um cidadão diz o seguinte: eu tenho prova de que paguei fulano de tal. Felizmente, o Supremo Tribunal começou a dizer o seguinte: toda delação tem que ter o que se chama de elemento de corroboração externa. Perfeito. Porque senão é uma perseguição atrás de perseguição, mentira atrás de mentira. Então o cidadão vira e fala assim: fulano de tal fez tal coisa. Isso não vale nada. Eu estou acompanhando agora um processo que é realmente inacreditável, em que um cidadão covarde, através de um advogado calhorda, fez uma determinada delação, e aí, como não tinha nenhum elemento de corroboração, a polícia pediu uma busca e apreensão dizendo que precisava o quê? Precisava provar que tinha alguma coisa. Não existe isso. Você não pode ter uma fala de um delator sem nenhuma prova e isso dá ensejo a alguma ação cautelar. Uma busca e apreensão é algo absolutamente invasivo, a quebra de sigilo absolutamente invasivo. Então, a partir do momento em que o Supremo diz toda e qualquer delação tem que vir acompanhada, e felizmente fez isso, uma construção extremamente garantista e cumpridora da Constituição e protetora dos direitos individuais, tem que ter elemento de corroboração. Então, o que o Tacla está dizendo, e está dizendo que tem elemento, eu vi documentos que são muito graves, mas esses documentos têm que ser periciados. A Polícia Federal Brasileira é uma das mais competentes do mundo, absolutamente competente. O cidadão vira e fala assim, seja o Tacla, seja quem for, diz, eu depositei o dinheiro na conta tal, e está aqui o comprovante. Isso aí não vale. Você pega aquele documento, faz uma perícia para ver se tem montagem, e depois, com aquele documento em mãos, você faz uma quebra de sigilo bancário. Vai estar lá, pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vai estar lá o depósito. Se esse depósito existir e realmente for um depósito autêntico, aí nós vamos ter que saber o motivo desse depósito. O que o Tacla fala é de uma gravidade inaudita. Olha, eu perdi dezenas de clientes na Lava Jato, ainda assim tive 30 e tantos, mas perdi dezenas. Inclusive um senador da República que veio à minha casa à noite de um sábado constrangido para dizer, olha, tive uma proposta agora irrecusável e vou ter que contratar um outro advogado. Fiquei tristíssimo, porque esse outro advogado era um cara que eu tinha na melhor conta. Na melhor conta. Para fazer delação? Era para fazer delação? Era para não ser processado. Meu Deus. Era para não ser denunciado. Se fosse para fazer delação, por exemplo, eu não faço delação. Tem colegas que fazem dentro da ética, dentro da normalidade democrática, eu não estou criticando, porque a delação é um direito de defesa do cidadão, desde que presente os requisitos constitucionais da espontaneidade e todos os demais. Agora, prisão para delação é crime. Forçar o cidadão a delatar é crime. Ontem foi julgado um caso interessantíssimo na segunda turma, o ministro Toffoli trocou para a segunda turma, onde foi anulado um processo porque o doutor juiz Sérgio Moro, pelo que vi, eu não acompanhei o julgamento, não sou advogado, mas é que eu vi na mídia, exigiu à época, para determinar alguma medida cautelar, que o cidadão topasse pagar 20 e tantos milhões, topasse trazer o dinheiro que estava fora, e aí não daria prisão preventiva. Opa! Então quer dizer que se pagar, a prisão preventiva deixou de ter os requisitos para ela? Os requisitos da preventiva, Kiko e Pedro, são muito sérios e estão definidos no artigo 302 do Código de Processo Penal. Não se pode, não, então agora deixou de existir a necessidade porque ele vai trazer o dinheiro que está lá fora. Então não tinha necessidade antes. O que fez foi um balcão de negócios na Lava Jato. Eu falo isso desde 2015. Felizmente, agora, o Supremo Tribunal está fazendo esse enfrentamento. Eu penso que essa delação, não é nenhuma delação, esse depoimento, eu acho que como testemunha, eu não tive tempo de ver. Ontem eu tive um julgamento importante, eu vi só pedaços da
da fala do Traca Duran, mas eu repito, eu, desde 2015, falo que existe um balcão de negócio, porque várias vezes a Polícia Federal me avisava, Cacai, estão atrás de você, Cacai, estão atrás do fulano, Cacai, não aceita o advogado tal, tem que... E eram os mesmos advogados que eram competentes do Ministério Público. Quantas vezes, Kiko, eu pedi o Conselho Federal da Ordem para abrir uma investigação, para apurar a postura desses advogados, que desonram a classe. Então, para mim, o que é mais importante? Temos um juiz independente, sério, nessa terceira vara. Já falei mais de uma vez em público. Estão asfixiando a 13ª vara. Ele não tem assessor. Nossa. É uma coisa fantástica. Eu fui recente. Eu nunca tinha ido à 13ª vara porque eu não despachava com o Sérgio Moro. Eu tinha dignidade suficiente para não sentar na frente de um juiz que eu desrespeitava, que eu não levava em consideração. Agora, fui lá despachar um determinado processo, o doutor Apio me recebeu e me relatou, depois eu conversei com o advogado local, eles tiraram toda a estrutura, ele não tem um assessor. É claro que agora que os ventos estão mudando, agora que aquele determinado desembargador pediu a suspeição, o tribunal, penso eu, inclusive a essa época, sei que foi feito o movimento do CNJ, o CNJ, e o ministro Salomão, que foi muito expedito até onde sei, determinou que tomasse algumas providências, porque esse cidadão tem que ter estrutura para trabalhar. Ele tem independência, já comprovou que tem. Por exemplo, ele queria trazer aqui para ouvir, isso eu acompanhei, porque eu falei com o Tacla várias vezes, o Tacla queria vir ao Brasil. Queria ver o Brasil para poder prestar o depoimento de viva voz, que é muito mais importante. O depoimento de viva voz é muito mais importante. Bem, saiu no site do tribunal que ele teria uma prisão. Ele me ligou e falou, óbvio que eu não vou, claro, chegar aqui e ser preso, porque as prisões dele foram revogadas. O doutor Apio, até onde me disse o Tacla, teria dado a ele um salvo-conduto para vir. Mas as pessoas não confiam, muitas vezes, na estrutura do tribunal. Aí depois que o desembargador disse, não, na realidade, veja bem, na realidade eu não determinei a prisão. Eu tinha saído no site do tribunal. O Tacla ficou inseguro. E outra coisa que o doutor Apio faz, que me parece correto sob o prisma constitucional, porque quando você está fazendo uma delação e aparece alguém que tem foro, o que deve ser feito? Quem decide o foro não é o juiz da causa, é o tribunal, que aquele cidadão que tem foro tem o direito de ser julgado. Então, se fala no senador, por hipótese, Sérgio Moro, o doutor Apio parou o depoimento e disse, bem, está falando do Sérgio Moro, essa parte tem que ser encaminhada ao Supremo. Então, até onde eu soube, ontem no depoimento, o doutor Apio falou, olha, não fale de quem tem foro. Não fale de quem tem foro, porque senão vai ter que parar o depoimento. É uma conduta correta em respeito ao foro constitucional.